Salve, galera. Aqui quem fala é o Alexandre do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Entendi. Tem alguém do espectro autista, né, na sua turma que tenha sensibilidade à roupa, à textura do kimono, à etiqueta? Porque, como eu te falei, numa das minhas pesquisas curiosas acerca do autismo, eu vi o relato de uma menina autista falando que ela cortava a etiqueta de 100% das camisas dela, porque ela falou, para mim não é uma etiqueta, para mim é um garfo na minha nuca. Exatamente. Roçando a minha Questão nuca. sensorial. E eu tive que retirar. Eu falei, nossa, cara. Eu tenho 2 casos, né, que são muito marcantes. Eu tenho um aluno meu, ele chegava para fazer atividade só de short, um short bem curtinho, sem camisa, sem chinelo, sem nada. Não conseguia pôr roupa. Aí você imagina, pôr um kimono nessa criança. Esquece, matou. É aonde a gente precisa entender e quebrar paradigmas. E é possível reverter isso? Sim, sem dúvida. Então, por exemplo, esse aluno, para que eu vou forçar a colocar um kimono nele? Não, o mal-estar pro cara deve ser... Primeiro eu preciso criar um vínculo com ele, um ganho de confiança, entender. Daí, pô, e um kimono trançado para essa criança? Tá maluco. Porra, aquilo arranha a gente, arranha cara. Pra dentro. Dentro ali arranha tudo. Sim. Daí, o que eu fiz? Eu tenho algumas empresas que são parceiras, empresas de kimono, e eu pedi para a empresa desenvolver um kimono praticamente com pano de camisa, assim. Algodãozinho leve. Que maneiro, entendeu? Cara. Sem etiqueta, sem nada. E fui conseguir colocar o kimono nesse aluno. Depois disso, esse aluno veste roupa, faz de tudo. Entendeu? Eu tenho um outro, e esse aluno meu, ele demorou em torno de 4 a 5 meses para vestir o kimono. Daí torna a dizer, a gente precisa ser humilde o suficiente para aprender com todos. Sem Todo dúvida. mundo tem alguma coisa para te ensinar. Aí, esse aluno meu, ele tem engraçado que ele é funcional, que a gente fala, então ele fala tudo. A gente pergunta para ele, ele responde. Eu olho para ele, Arthur, quanto tempo levou para colocar o kimono? Conta. Daí ele, 4 meses. Porque ele não punha o kimono por nada. E eu já tinha usado todas as estratégias possíveis para colocar o kimono nele e nada funcionou. Confesso para você que eu já tinha desistido de colocar o kimono nele. Vai treinar como quiser. Daí um aluno meu de jiu-jitsu, na época eu dava aula de jiu-jitsu ainda para adultos, um aluno meu de jiu-jitsu, ele estava escrevendo um livro de coaching, e nesse livro de coaching dele, ele queria dedicar um capítulo do livro ao autismo. E ele me ligou, ele é faixa roxa, ele, mestre, posso ir assistir umas aulas suas, tal, não sei. Eu falei, claro, vem aqui. E ele foi. E no dia que ele foi, ele virou para mim, por que esse aluno não põe kimono? Daí eu expliquei para ele, eu falei, por isso. Daí ele, tá bom, ficou assistindo, daí ele chegou em mim, mestre, posso tentar pôr o kimono no Arthur? Caramba, cara. Se eu não tivesse humildade suficiente, o que eu ia falar? Não, tu tá aqui para observar, eu que sou faixa preta aqui, eu que sou o professor. Tu é faixa roxa. Tipo, não desmerecendo, mas é o que, infelizmente, acontece em todos muito. os campos da vida, não exatamente. só no esporte. Daí eu olhei para ele, falei, pode tentar. Ele foi, pendurou o kimono assim na parede do menino, tirou o kimono dele, pendurou do lado, começou... Foi sensacional. Ele começou a brincar com o Arthur, criou um vínculo com o Arthur ali rápido. Daí ele olhou para o Arthur, Arthur, ajuda o tio a pôr o kimono. O Arthur foi, ajudou ele a colocar o kimono, daí ele colocando o kimono, cara, tá difícil, fazendo toda uma encenação, colocou, daí ele, agora deixa o tio te ajudar a pôr o kimono, tá difícil, colocou o kimono. Caramba, em uma aula. Eu tava 4 meses tentando colocar o kimono no menino. Que legal, cara. Depois Quantos anos tem o Arthur? O Arthur hoje tá com 10. Caramba. O Arthur, nessa época, o Arthur tinha aí uns 7. Depois disso, o Arthur vestiu o kimono. Depois que o Arthur vestiu o kimono, foi a mesma coisa. O Arthur não vestia calça, passou a vestir calça no dia a dia. Blusa, em época de frio, ele não vestia blusa. Caramba, Teve que colocar, começou a vestir. Tudo por causa do esporte. Então, onde eu falo, a gente precisa quebrar paradigmas, a gente precisa ter humildade suficiente para aprender com todos. Sim. Por exemplo, eu aprendo muito com as famílias. Porque eu convivo com a criança
2, 3 vezes a semana, por um período curto. Quem convive com essa criança 24 horas é a mãe, cara, é o pai. Então eu preciso escutar a mãe, escutar o pai, preciso aprender com eles. Eles têm muito para me ensinar. Sim. Então a gente precisa ter humildade para escutar todos, entendeu? Sem dúvida. E o autista, ele reconhece ele como autista? Uma criança de 10 anos como o Arthur, ele entende que ele tem um espectro que torna ele especial de alguma forma? Ele entende que o mundo que ele compreende é diferente do mundo que você e eu compreendemos? Por exemplo, eu e você, a gente compreende a maioria das coisas em comum. Eu não estou falando aqui de opinião e gostos. Estou falando de como a gente vê o mundo. Ele vê o mundo de uma forma sensorial diferente. O autista reconhece isso. Alguns sim, outros não. Vai muito do que é ensinado para eles, né? Entendi. Entendeu? Vai muito do nível. Você pegar, por exemplo, um autista... Não verbal. Não verbal, de suporte 3, assim, que é o severo. É muito difícil você explicar algo para ele. Entendi. Agora, você pega um aluno nível 1, com alta funcionalidade, tudo, você consegue explicar para ele. Tanto que seu amigo te explicou como ele... Sim, exatamente. As coisas. E assim, eu nem vejo como... a gente não pode romantizar, né, o autismo, a gente não pode querer romantizar nada, mas assim, eu não vejo o autista como uma pessoa deficiente, Sim. uma pessoa especial. É uma pessoa que tem autismo, uma pessoa com autismo, mas é uma pessoa. Claro. Entendeu? A gente não pode rotular o autista como autista. Ele faz isso porque ele é autista. Não. Não pode rotular o autista como incapaz, acredito. Exatamente. A gente não pode rotular eles. Eles têm total... Como que eu posso dizer? Eles têm chance, eles têm total oportunidade, igual a gente tem. Entendeu? Sim, dependendo com um pouco mais de grau, dificuldade, sim. dependendo do grau. Mas eles são capazes, sem sombra de dúvidas. Eu acho que para a gente chegar nessa mentalidade, irmão, vai demorar um caminhão de tempo, porque isso serve não só para quem tem autismo, mas isso serve para todo mundo. Como que a gente é educado na escola, Felipe? A mesma prova, as mesmas questões, com as mesmas matérias, para 30 alunos numa sala que pensam completamente diferente. A gente aprende na escola que ser inteligente é responder aquelas questões da maneira correta. E a gente sabe que existem inúmeras inteligências, não necessariamente aquela vai te fazer inteligente. Na escola, hoje, como é o ensino aqui, a gente aprende a dar foco no nosso ponto fraco. Se você for ruim em matemática, você repete o ano inteiro para dar foco naquilo que você é ruim novamente. Então, a gente acaba crescendo e entendendo que alguém que não consegue fazer as mesmas coisas que eu fui submetido a fazer não é inteligente. Mesmo se eu der na mão daquela pessoa um pincel e uma moldura para que ela faça um desenho, ela desenha seu rosto em 5 minutos. Eu não vou saber valorizar isso. Sim. Eu não fui ensinado assim. Então, acho que para a gente olhar para o autista e falar, esse cara é capaz, deixa eu explorar quais são as inteligências que ele possui, falta muito. Na verdade, o que eu sempre falo para as pessoas, se você não sabe sobre autismo, se você não conhece sobre autismo, se informe. Por quê? Se você não tem um filho autista, se você não tem ninguém na sua família com autismo, em breve você vai ter. É mesmo? Os números estão crescendo, os números estão aumentando. Então, hoje a gente pega na última pesquisa que saiu, nós temos hoje um autista para cada 44 crianças que nascem. Uau! Os números estão aumentando de uma maneira significativa. Então, a gente precisa se informar sobre autismo. A gente precisa saber o que é o autismo. A gente precisa se capacitar. Felipe, mas para quê? Eu não trabalho com isso, a minha área é outra. Para lidar. Para lidar. Uma hora você vai encontrar. E se você estiver no shopping e ver uma criança chorando, se jogando no chão, você vai olhar e vai falar, olha o pai que não dá limite. O julgamento, né? O julgamento. Na verdade, se você tiver conhecimento sobre autismo, sobre desenvolvimento infantil, você vai olhar e vai identificar, talvez aquela criança seja autista. Sim. Como eu posso ajudar? Posso, de repente, ir ali ajudar ela a acalmar a crise que ela está tendo naquele momento. Então, a gente precisa se qualificar, a gente precisa estudar, a gente precisa lutar pelas leis vigentes que já tem no país e lutar
por mais leis para as nossas crianças. Teve alguma coisa, desculpa te interromper, irmão, perdão, mas teve alguma coisa esses dias, falando sobre leis, que os planos de saúde queriam mudar com relação ao autismo, não foi? Sim, na verdade, é o rol taxativo. Tá? Eu vou falar para você sobre isso. Tá, prossiga aí. O que acontece? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de Rio de Janeiro, infelizmente no Rio, não só no Rio, vamos falar num aspecto Brasil. global, Brasil. As escolas hoje, né, entrando no que você falou, de provas, tudo, o que as escolas visam hoje? Principalmente as escolas particulares. Rendimento. Eu preciso treinar essa criança desde cedo para que essa criança chegue lá no Enem, tire nota máxima para que eu possa divulgar que a minha escola é a melhor, que o aluno da minha escola tirou nota 1000 na redação do Enem. Então, hoje é tudo buscando número, resultado. É isso aí. Tá, mas e a criança com paralisia cerebral? Você está adaptando o conteúdo para ela? Não. E a criança com autismo? Você está adaptando o conteúdo para ela? Não explora a inteligência diferente da convencional. Então, por exemplo, eu posso pegar uma criança, né, ali e adaptar o conteúdo, mas só que é trabalhoso. E não vai dar lucro. E não vai dar lucro, porque hoje tudo é rendimento. Tudo hoje. Então, você liga na escola, você pode fazer o teste. Eu desafio você a fazer esse teste. Liga em 5 escolas aí, particulares, pergunta se tem vaga. Para autista? Não fala. Pergunta se tem vaga. Tem vaga, meu filho tem 6 anos. Tem vaga? Tem vaga sim, tal. Depois que a pessoa fala que tem vaga, é que ele é autista. Se eles não desligar na sua cara, eles vão falar, não, a gente já está com as vagas cheias, preenchidas, porque não quer. Porque é um custo. Isso é uma realidade? É uma realidade hoje. Você pesquisou? Está seguro de falar isso? Sério? É uma realidade, infelizmente. Infelizmente.